O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou a lei que torna público todos os arquivos da investigação do caso Jeffrey Epstein, o bilionário que cometeu suicídio na cadeia. Era acusado de abusar mais de 250 menores de idade. Quem tem os detalhes pra gente é o Eliseu Caetano. Eliseu, bom dia pra você. Oi, Paula, muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento, 6 horas com 16 minutos na costa leste americana. Temperatura na manhã de hoje na casa dos 15 graus Celsius, amanhecendo por aqui. Temperatura fria, geladinho, e a gente segue acompanhando a partir de agora os desdobramentos dessa decisão de Donald Trump, que anunciou ontem, já no final da noite, que assinou a lei que autoriza a divulgação dos documentos. Atenção! Documentos não classificados do processo envolvendo o bilionário americano Jeffrey Epstein, para o Brasil, ou Epstein aqui no inglês. O bilionário foi preso lá atrás em 2019, acusado de exploração sexual de pelo menos 250 menores, e ele morreu em circunstâncias ainda não bem explicadas enquanto cumpria pena em uma prisão federal. A partir de agora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem até 30 dias para divulgar esses arquivos não classificados, repito, relacionados à investigação do caso dele. Vale lembrar que essa lei, inclusive, tem um nome por aqui, é a chamada Ato de Transparências nos Arquivos de Epstein. Ela chegou a ser aprovada anteriormente no Congresso, com um apoio quase unânime lá na Câmara dos Deputados. A votação foi de 427 a 1 contra. No Senado, a aprovação também foi unânime e daí foi para a mesa do presidente do país, Donald Trump, onde havia uma grande expectativa se ele assinaria ou não. Tudo porque ao longo dos últimos anos, nem meses, anos mesmo, desde que esse caso explodiu na imprensa mundial, Donald Trump vinha sendo e se posicionando contra a divulgação desses documentos por relacioná-los aí a listas de pessoas influentes e, claro, pela sensibilidade que toda a história remete. Só que essa semana, na segunda-feira, ele mudou drasticamente de opinião e pegou todo mundo de surpresa ao usar a sua própria rede social para dizer que era a favor da divulgação dos documentos. Essa mudança de opinião por parte do presidente fez com que tanto Câmara quanto Senado avançassem com essas discussões e aprovassem, portanto, em suas respectivas casas, a liberação desses documentos. Não se sabe os motivos que fizeram Donald Trump mudar de ideia essa que ele vinha batendo na tecla há muitos meses, mas há um indício de que parte desses documentos que foram vazados na semana passada, apenas em trechos, por deputados democratas que tiveram acesso a esses documentos, foram ali o ponto alto, o X da questão para que Donald Trump decidisse por uma vez por todas, ou melhor dizendo, de uma vez por todas, acabar com toda essa fumaça que envolve esse caso. A lei determina que os documentos sejam disponibilizados em formato pesquisável e também em formato para download. E a partir, então, daqui a 30 dias, o mundo vai ter acesso. Mas atenção, viu? Existem exceções formais também. O DOJ, que é o Departamento de Justiça daqui, poderá reter ou até mesmo editar partes dos documentos se a divulgação comprometer investigações ainda ativas, interferir em processos judiciais em andamentos, expuser vítimas, testemunhas ou material sensível, ou seja, incluindo qualquer caso de abuso sexual envolvendo menores de idade. Também se incluir informações médicas ou pessoais protegidas, e a lei, é importante a gente ressaltar isso, não permite a retenção apenas por risco de constrangimento, dano à reputação ou sensibilidade política, mesmo que envolva figuras políticas e até mesmo autoridades. Então, daqui a 30 dias, 19 de dezembro de 2025, a gente vai saber o que as investigações determinaram sobre o caso de Jeffrey Epstein. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos acompanhar mais detalhes então. Eliseu Caetano falando dos Estados Unidos. Eu quero chamar os nossos comentaristas para a gente debater esse assunto também. Primeiramente, Cristiano Beraldo. Beraldo, primeiro Donald Trump disse que não era a favor da liberação desses documentos, desses arquivos. Agora ele muda de ideia e determina a divulgação. O que motivou o presidente dos Estados Unidos a essa mudança de posição?
Bom, Paulo, certamente há certeza de que a divulgação desses documentos não o implicariam, porque o que está acontecendo agora é que a especulação que existe em torno do que tem nesses documentos já causa muito dano. E, às vezes, o dano é maior na especulação do que efetivamente no fato. Portanto, chega a um ponto que torna-se melhor, então, a divulgação integral para que parem essas especulações e, sobretudo, as teorias da conspiração. É claro, como trouxe o Eliseu, que nem todos os documentos, nem todas as informações serão divulgadas. Então, aquilo que está sendo utilizado em investigações e processos em andamento não vai ser tornado público. Mas já vai ser possível, acredita-se, né, espera-se, vai ser possível ter uma ideia melhor do que trata esse material, quer dizer, qual é a profundidade, o detalhamento das condutas de Epstein e das pessoas que tinham relação com ele nos casos que foram trazidos à tona. Então, me parece que para o governo de Donald Trump, nesse momento, será melhor lidar com os fatos e com a realidade. Se o presidente precisar dar alguma explicação, ele dará. Aliás, ele é muito bom nisso, né? Você dificilmente vê Donald Trump numa saia justa. Ele fala, ele responde, mesmo que a resposta não seja completa, mas ele usa da sua autoridade de presidente da República para dizer aquilo que ele quer, que ele acha suficiente, vira as costas e vai embora, muda de pergunta e acabou. Ô Túlio Nassa, queria te ouvir também no tema, já que mais de 60% da população queria a divulgação desses arquivos, 67% para ser mais exato. E por outro lado, o próprio Partido Republicano tinha algumas dissidências, né? Talvez a mais proeminente, a Marjorie Greene, que apareceu também falando a respeito disso de uma maneira mais contundente e rebatendo Donald Trump. Isso é sinal, ô Túlio, de uma divergência dentro do próprio Partido Republicano, porque em outro momento o Trump diria, não vai abrir, pronto, e meio que ficaria por isso mesmo. No entanto, a gente teve alguns parlamentares enfrentando. Pois é, Nonato. O sistema democrático norte-americano ele é um pouquinho mais evoluído do que o brasileiro. Nem todo republicano forma consenso ou dá uma unanimidade àquilo que pensa inicialmente Donald Trump. Nós vimos isso na questão do orçamento, inclusive, né? Porque se não houvesse voto de alguns republicanos, não haveria o shutdown. Mas o que é interessante observar nesse caso é uma estratégia aí de Donald Trump. Lembra muito o que Joseph Joubert, que era o filósofo de Napoleão, falava, que na política é sempre preciso deixar um osso para a oposição roer. Me parece que Donald Trump, obviamente, sabe do conteúdo dessas informações que não irão incriminá-lo e colocou esse assunto, né, deu aí votos tanto aos dissidentes republicanos, quanto à oposição, quanto à opinião pública, para que eles possam ser saciados com essa informação, com a revelação das informações sobre as falas aí desse personagem odioso norte-americano, né? Então, nesse caso, me parece que isso não vai dar em nada e Donald Trump vai sair fortalecido porque vai ser a favor da divulgação e não em relação à censura ao sigilo dos atos.